Bom dia, turma. Continuamos falando sobre números inteiros. Agora a gente vai entrar em potenciação, certo? O que é a potenciação? A gente sabe o que é a potenciação, né? É uma multiplicação sucessiva de um determinado número. Aqui é o caso geral. Se eu tenho minha base A e o expoente vai determinar a quantidade de vezes que minha base vai se repetir. Se o meu expoente é N, minha base é A minha base vai se repetir N vezes. E aí eu vou fazer a multiplicação sucessiva até encontrar a potência, certo? Só que agora, nos números inteiros, a gente vai ter como base número positivo e número negativo. Aqui, ó, tem mais 2 elevado a 3. Quem é minha base? Mais 2. Quem é meu expoente? 3. Minha base vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. Então, eu vou repetir o menos 2, que é minha base, 3 vezes, ó. 1, 2, 3. E agora eu faço a multiplicação sucessiva, ó. Multiplicando, ó. 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. 4 vezes 2, 8. Positivo com positivo, positivo. Positivo com positivo, positivo. Agora, ó. Menos 1 elevado a 4. Quem é minha base? Menos 1. Quem é meu expoente? 4. Então, eu vou repetir o menos 1 4 vezes, que é a quantidade que está determinando meu expoente. E eu multiplico sucessivamente, ó. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Como o expoente é par, meu resultado vai ser positivo. Já vou dar essa observaçãozinha para vocês, ó. Menos por menos, mais por menos, menos, menos por menos, mais. Jogozinho de sinal. Quem é minha base? Mais 2. Quem é meu expoente? 2. Então, minha base vai se repetir quantas vezes? 2 vezes, ó. Mais 2, 1. Mais 2, 2. E eu faço a multiplicação sucessiva. 2 vezes 2, 4. Positivo com positivo dá positivo. Próximo exemplo. Menos 2 elevado a 2. Quem é minha base? Menos 2. Quem é o expoente? 2. Então, eu vou repetir o menos 2 duas vezes. 2 vezes 2, 4. Menos por menos, mais. Observe que os números estão entre parênteses. Então, como o número está em parênteses, está elevado tanto o menos quanto o 2. Beleza? Beleza, professor. E o que é que tem mais? Observação. Primeira observação. Se o expoente for par, o resultado será positivo. Observe, ó. Expoente par, resultado positivo. Expoente par, resultado positivo. Expoente par, resultado positivo. A mesma coisa acontece com os exemplos, ó. Eu tenho mais 2 elevado a 2, ou mais 3 elevado a 2. Eu vou repetir o mais 3 quantas vezes? 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Como o expoente é par, eu não necessito fazer jogo de sinal, eu já sei que vai ser positivo. Mesma coisa aqui, menos 3 elevado a 2. Eu vou repetir o menos 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. Como eu sei que o expoente é par, vai ser o quê? Positivo. Professor, e se o expoente for ímpar? Se o expoente for ímpar, a potência vai ser o mesmo sinal da base. Aqui eu tenho mais 2 elevado a 3. Qual é o sinal da base, não é mais? Eu vou repetir o mais 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se a base é positiva, o resultado vai ser positivo. Nesse caso aqui eu tenho menos 2 elevado a 3. Vou repetir o menos 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Minha base é o quê? Negativo. Então, o resultado vai ser negativo, certo? Não precisa fazer o jogo de sinal. Basta observar o expoente. Se o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser o mesmo sinal da base. Se a base for positiva, o resultado vai ser positivo. Se a base for negativa, o resultado vai ser negativo. Beleza, professora. Continue. Lembrete. Todo número elevado a 1 será sempre ele mesmo. Se eu tenho um A elevado a 1, vai ser o quê? A. Se eu tenho um mais 2 elevado a 1, vai ser mais 2. Se eu tenho um menos 2 elevado a 1, vai ser menos 2. Professor, se eu tivesse mais 100 elevado a 1, ia ser o quê? Mais 100, certo? Segunda observação, segundo lembrete. Todo número elevado a 0 será sempre igual a 1. Então, eu tenho mais 2 elevado a 0, vai ser 1. Menos 2 elevado a 0 vai ser 1. Se eu tivesse menos 1000
elevado a zero será 1. Todo número elevado a zero será sempre igual a 1. Vamos para as propriedades. Propriedade. Primeira propriedade da potência. Diz o seguinte: produto de potência de mesma base. Se eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, aqui eu tenho base 5 e base 5. Eu vou conservar a base, ó. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base, soma os expoentes. Então, aqui eu tenho mais 5 e mais 5. É a mesma base, conserva a base. E o que tu vai fazer com o expoente? Tu vai somar. Então, vai pegar 3 mais 6. Então, vai ficar mais 5, que é a base, que eu repeti. E somos os expoentes. 3 mais 6, 9. A mesma coisa aqui, ó, eu tenho menos 3 elevado a 2, vezes menos 3 elevado a 4, vezes menos 3 elevado a 1. Toda vez que não tem, é 1. Se é a multiplicação de potência de mesma base, então conserva a base, que é quem? O 3, que se repetiu. O que tu vai fazer com os expoentes? Tu vai somar. Então, eu vou somar, ó, 2 mais 4 mais 1. Repete aqui a base. E coloca o resultado da soma. 2 mais 4, 6, mais 1, 7. Certo? A segunda propriedade é do quociente de potência de mesma base. Quociente quer dizer divisão. Divisão de potência de mesma base. Aqui eu tenho mais 6 elevado a 5 dividido por mais 6 elevado a 2. Se eles têm mesma base, conserva-se a base. Mais 6. O que tu vai fazer com os expoentes? Tu vai, agora subtrair. Então, tu vai pegar, ó, 5 menos 2. Vai ficar mais 6. 5 menos 2, 3. Quociente de potência de mesma base, ou seja, divisão de potência de mesma base, conserva-se a base e subtrai os expoentes. Aqui eu tenho menos 9 elevado a 8, dividido por menos 9 elevado a 4. Mesma base, menos 9, menos 9. Conserva o menos 9. E o que tu vai fazer com os expoentes? Como é divisão, tu vai subtrair. 8 menos 4 vai dar o quê? 4, certo? Beleza, professor. Próxima propriedade, potência de potência. Eu tenho uma única base com vários expoentes. Eu tenho, ó, 10 elevado a 2 elevado a 6. Quando eu tenho essa potência de potência, eu vou conservar a base. Quem é a minha base? 10. E tu vai fazer o que com os expoentes? Tu vai multiplicar. Então, tu multiplica 2 vezes 6, vai dar quanto? 10 elevado a 12. Aqui eu tenho potência de potência, que é minha base, menos 8. Tem quantos expoentes? 2, o 3 e o 4. Então, o que tu vai fazer com os expoentes? Tu vai multiplicar. Então, tu vai conservar a base, que é menos 8, e vai multiplicar os expoentes. 3 vezes 4, menos 8. 3 vezes 4, 12. Certo? Beleza, professor. Próxima propriedade. Potência de um produto ou de um quociente. É a distributividade da potência. Eu tenho aqui, ó, dentro desse colchete, duas bases diferentes. Então, eu não posso juntar as bases. E o único expoente, o que tu vai fazer? Tu vai pegar esse expoente e vai distribuir para cada potência. Então, a primeira base é mais 6. Então, mais 6 vai ficar elevado a 5 vezes. A segunda base, quem é? Menos 5. Também elevado a 5. Apenas isso. Potência de um produto ou de um quociente. A distributividade da potência. Aqui agora eu tenho um quociente, que é uma divisão. Eu tenho menos 10 dividido por mais 3. Tudo isso está elevado a 3. Tu vai fazer a distribuição. Tu vai colocar a potência nas bases. Então, vai ficar menos 10 elevado a 3. Dividido por mais 3 elevado a 3. Beleza, professora. Tá entendendo? E a última observação é as expressões. Mais 2 é igual ou diferente de menos 2. Observe que aqui está entre parênteses e aqui não está entre parênteses. Então, são totalmente diferentes, porque muda o resultado. Se está entre parênteses, o menos 2 está elevado a 2. Então, eu faço a multiplicação do menos 2. Vou repetir o menos 2 duas vezes. Ó, 2 vezes 2, 4. Como o expoente é par, resultado positivo. É diferente desse cara. Por quê? Porque, como não tem parênteses, o único elemento que está elevado a 2 é esse 2. O menos não está elevado a 2. Apenas o número 2. Então, o menos só vai se repetir uma vez.
porque não está elevado a 2. E o 2 vai se repetir 2 vezes. 2 vezes 2, 4, e conserva o sinal de menos. Esse resultado é positivo, esse resultado é negativo. Se os sinais são iguais, os resultados também são, ou se os sinais são diferentes, os resultados também serão diferentes, certo? E agora fazer a nossa atividade. Até a próxima aula.